bom dia. Hoje a gente continua com sucessão testamentária, essa matéria vai nos acompanhar ainda mais um tempinho, e a gente vai falar de redução das disposições testamentárias. É uma matéria relativamente curta, não tem grandes problemas, é basicamente interpretação de texto, tá, gente? Então, assim, a gente tem que entender as disposições, pensar em como é que elas vão se dar na prática, mas essencialmente é bastante simples, embora os dispositivos que a gente vai analisar nessa aula, sejam levemente longos. Então é o que eu chamo às vezes de dispositivo EN, né? Você lê e fala assim, EN, não entendi. Mas, de qualquer forma, fica comigo aqui e vai dar certo. Então, como a gente sabe, né, a premissa de sucessão testamentária é que o Código Civil tutela legítima em 50% do patrimônio do morto em favor dos herdeiros necessários. Os herdeiros necessários, como vocês sabem, são descendente, ascendente e cônjuge. Bem, enfim, então 50% do patrimônio do morto vai para os herdeiros necessários. E os outros 50% vão para quem o morto quiser deixar em testamento. Pode ser um desses herdeiros, pode ser outra pessoa, pode ser qualquer um, pode ser uma pessoa jurídica. De qualquer forma, o testador ele tem o direito de deixar 50% desses bens que ele tem para qualquer pessoa que não os herdeiros necessários. Porém, pode acontecer de, no momento da abertura da sucessão, se descobrir que aquele patrimônio deixado pelo testador ou aquele patrimônio legado em testamento extrapole esses 50%. Bem, o que acontece nesse caso? Nesse caso, pode ser necessário fazer o quê? A redução dessas disposições testamentárias para não se prejudicar a legítima. Então esse é o tema da aula, é como se dá a redução das disposições testamentárias. Bem, o artigo 1966 diz o quê? Que o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos quando o testador só em parte dispuser da cota hereditária disponível. Então, qual que é a cota hereditária disponível? 50%. Então, o remanescente dos 50%, quando ele deixa menos do que isso para um herdeiro testamentário, vai para os herdeiros legítimos, ou que podem ser testamentários, que podem ser necessários ou não vem ao caso. Mas o ponto é o seguinte, digamos que eu deixo em testamento 40% dos meus bens, eu posso? Eu posso, 40% vai para qualquer pessoa. E aqueles 50% que vão para os herdeiros legítimos? Vai para os herdeiros legítimos. E aqueles 10% também vai para os herdeiros legítimos na ordem da vocação hereditária que a gente aprendeu em sucessão legítima. Então, até aí tudo bem. Agora, quando se excede essa legítima, quando sai dos 50%, digamos que eu deixe em testamento 55% dos meus bens para alguém, não é que eu coloquei 55%, isso estaria errado, mas eu poderia colocar a minha casa vai para o meu amigo, só que a casa representa 55% do meu patrimônio e não 50%. Então aí que está o problema que a gente pretende resolver nesta aula. Então, quando extrapola esse 50%, essa disposição vai ser ineficaz nos limites dessa metade. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela vai ser ineficaz aquilo que extrapola os 50%. Quer dizer que se a casa vale 49%, tudo bem, aquele 1% remanescente vai para os herdeiros legítimos. Isso. E se a casa vale 51%, então aquele 1% que vai ter que ser reduzido. Vai ter que dar um jeito de deixar esse 1% para os herdeiros legítimos, para os herdeiros necessários, no caso, quando eles existem. Então não é caso de nulidade de testamento. Isso é uma coisa importante para a gente já ter em mente. Não há nulidade. O que há é a ineficácia daquela disposição no que sair dos 50%. Em comparação, o que acaba sendo curioso, né, e não tem muita justificativa dentro do nosso ordenamento, uma doação inoficiosa, ou seja, aquela doação, o contrato de doação que a gente já viu lá atrás, que extrapola os 50%, é tido como nula. Então, no artigo 549 do Código Civil. Então existe essa comparação, né? Curiosamente, no testamento existe uma ineficácia daquilo que vai além do percentual de 50%, enquanto que a doação inoficiosa é nula por força do artigo 549. Bem, o que diz então a respeito da redução? Como é que se dá essa redução? O artigo 1967 diz que as disposições que excederem essa parte disponível vão se reduzir nos limites dela. Logo, 55 cai para 50, 60 cai para 50, 90 cai para 50, de conformidade com os dispostos nos parágrafos seguintes. Então, nos parágrafos seguintes do artigo 1967, a gente vai ver como é que se dá essa redução. E essa pergunta é interessante porque várias pessoas sempre me perguntam isso, né? Ao longo dessas aulas de sucessão testamentária, sempre tem alguém que fala assim, mas e se o valor é maior do que 50%? Eu sempre falei, calma lá, a gente vai chegar lá. Chegamos lá, então esse é o momento de descobrir. Então o parágrafo 1º do artigo 1967 traz a primeira regra a respeito da redução. Então o que diz esse parágrafo 1º?
Em se verificando excederem as disposições testamentárias a porção disponível, serão proporcionalmente reduzidas as cotas do herdeiro ou herdeiros instituídos até onde baste, e não bastando também os legados na proporção do seu valor. Então, você tem ali herdeiros, legatários e tudo mais, então você vai reduzir a disposição, ou seja, aqueles 51% vai ser aquele 1%, 55% vai ser aquele 5%, proporcionalmente entre os herdeiros colocados no testamento, instituídos pelo testamento. Então assim, você tem herdeiros, você tem legatários. Extrapolou em 55%, ficou 5% a mais. Então quem que eu vou tirar? De quem que eu vou tirar? Dos legados? Não, a princípio eu tiro dos herdeiros. Então os herdeiros que vão receber quinhão, né, eles vão ter uma redução daquilo que eles vão receber em testamento. Os legados, a princípio, ficam ali. A menos que não baste a redução dos herdeiros, daí também vai se diminuir o dos legados. Então digamos que eu deixe em testamento 5% para o meu amigo e a minha casa para alguém e o meu carro para alguém. E daí soma tudo isso no testamento a 55%. Quem que vai se prejudicar? O meu amigo que recebeu 5%, porque ele é um herdeiro, ele não é um legatário. Então essa que é a lógica. Aí se não tivesse esse 5%, e se o que extrapolou os 50% foi a casa mais o carro, daí os legatários vão ter que responder por essa diminuição da proporção, certo? Parágrafo 2º, por sua vez. Se o testador prevenindo o caso, ou seja, tem que imaginar que no caso o testador já planejou que isso pudesse acontecer, essa necessidade de redução. Prevenindo o caso, o testador dispõe que se inteirem de preferência certos herdeiros legatários. Então, pode acontecer o testador você falar o seguinte, olha, se por acaso isso ir além e invadir a legítima, eu quero que o herdeiro X responda. Então é o herdeiro X que vai ter a diminuição do seu quinhão. E nesse caso, a redução vai se fazer nos outros quinhões ou legados, observando-se a ordem estabelecida no parágrafo anterior. Então, o testador pode determinar que a redução seja feita primeiro em determinado bem ou legado. Ó, se extrapolar os 50%, então o que vai responder é o meu legatário que vai receber minha casa. Pode acontecer? Pode. É só estar previsto no testamento. O 1968, por sua vez, vai dizer que quando consistir em prédio divisível, o legado sujeito à redução vai se fazer dividindo proporcionalmente. Então eu deixo uma fazenda para as pessoas, essa fazenda vai além dos 50%, então se reduz proporcionalmente entre todo mundo que recebeu aquela fazenda. Problema, a maior parte das vezes o imóvel é indivisível, é uma casa, é um apartamento. E aí, como é que funciona? Aí o parágrafo 1º do artigo 1968 esclarece o que se faz. E a regra é muito simples. Embora o parágrafo 1º seja muito longo, e eu quero que vocês agora pausem o vídeo e leiam o parágrafo 1º do artigo 1968, ó, pausando agora, o fato é que a explicação é simples. Se mais de 1/4 do valor do prédio exceder a parte disponível, daí o legatário recebe em dinheiro o valor da disponível. Enquanto que, se for menos de 1/4 do valor do prédio exceder a parte disponível, então o legatário vai pagar aos herdeiros o valor para completar a legítima. Entenderam? É realmente simples na prática, se vocês forem pensar bem. Bem, o prédio é muito caro, então mais de 25% do prédio extrapola a legítima. Bem, enfim, daí o que vai acontecer? Esse legatário vai receber um valor em dinheiro e não recebe o prédio. Agora, se por acaso o valor que invade a legítima é superior a 1/4, é menor que 1/4 do prédio, então o legatário fica com o bem imóvel, só que daí ele tem que pagar para os herdeiros, os legítimos necessários, o valor que extrapolou e invadiu a legítima deles. E o parágrafo 2º, para a gente fechar essa aula que está sendo bastante rápida. O parágrafo 2º do artigo 1968 diz que se o legatário for ao mesmo tempo herdeiro necessário, ele pode inteirar a sua legítima no mesmo imóvel, de preferência aos outros, sempre que ela é a parte subsistente do legado e absorverem o valor. O que também faz todo sentido, porque se eu deixo uma casa para um herdeiro meu que é necessário, e os outros herdeiros necessários vão dividir igualmente tudo, junto com esse herdeiro que também é testamentário, e aquela casa que eu deixei extrapola e invade o valor da legítima, ele pode virar e falar o seguinte, não, tudo bem, eu fico com a casa, mas aquilo que está extrapolando entra no meu quinhão, que seria correspondente à legítima. Ok? Gente, não tem grandes dificuldades com relação a essa matéria, deem uma lida nisso, deem uma lida no material e perguntem para mim. Não vai ter grandes problemas com relação a esse tema em específico, tá certo? Continue comigo, continue tirando dúvidas, vamos estudando, força, que a matéria já está quase acabando. Então é assim e até a próxima, pessoal.